Bem-vindo a mais uma aula de matemática com questões da banca Avança SP. Nessa aula vamos abordar o assunto de médias e como essa banca gosta de cobrar esse assunto. Reforçando que o material utilizado nessas aulas está disponível lá no canal do Telegram, o link está aí na descrição. E lá também nesse canal você encontra um link para o grupo de estudos, onde você pode postar dúvidas em questões que você travou, questões que não foram resolvidas aqui em aula, você pode postar lá para a gente discutir e resolvê-las. No mais, quero agradecer o apoio e a participação de vocês no canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e dando seus feedbacks nos comentários, pois assim nós vamos aprendendo e crescendo juntos. Atendendo ao comentário do @megadracma, que ele deixou no vídeo sobre o tamanho das letras dos enunciados, eu tentei dar uma melhorada nisso. Espero que agora esteja legível o enunciado para vocês e não gere mais dificuldade nesse ponto. Então, muito obrigado. Papel e caneta na mão. Faça pausas para fazer suas próprias reflexões e suas próprias tentativas de resoluções. E bons estudos. Questão 5. A figura abaixo mostra a antecedência de compra dos clientes para uma determinada sessão de cinema. A antecedência de compra é a diferença de tempo entre o horário do início do filme e o horário da compra do bilhete. Com base no gráfico, pode-se dizer que a média de antecedência de compra em horas é... Então ele montou um conjunto de dados analisando a antecedência que os clientes costumam comprar. E aí ele dividiu em algumas categorias. Clientes que compram com 25 horas de antecedência, com 20 horas de antecedência, com 15 horas de antecedência. E ele foi montando um gráfico com essas informações. Então aqui, como é que faz a leitura desse gráfico? Dentro desse intervalo que ele analisou para essa determinada sessão no cinema, ele obteve os seguintes dados, as seguintes informações. 4 clientes compraram com 25 horas de antecedência, com até 25 horas de antecedência, né? 5 com 20 horas de antecedência, 15 com 14 horas de antecedência e assim vai. E aí ele quer saber, pegando toda essa galera aí, qual foi a média. Então, na média, os clientes compraram com quantas horas de antecedência esse bilhete para essa determinada sessão? É isso que ele quer saber. Então, qual a estratégia que a gente vai usar aqui? A técnica da média ponderada. As técnicas de médias, elas são ferramentas para você analisar um certo conjunto de dados e obter uma certa informação que você está querendo. Nesse caso aqui, ele está se referindo à média ponderada, porque eu tenho um certo grupo de valores, que são essas categorias que ele dividiu a antecedência da compra dos bilhetes, e para cada um desses valores está sendo atribuído um determinado peso, que são esses números indicados pela frequência que esses valores estão acontecendo. Então, os bilhetes, vamos atribuir tipos, né? Os bilhetes do tipo 25 horas de antecedência. A sessão, quantos são? 4. Quantos são os bilhetes que foram comprados com 20 horas de antecedência? A sessão, 5. Então, na média ponderada, a gente vai ter uma razão, certo? Uma fração, onde o numerador vai ser os valores, a soma dos valores multiplicados pelos seus respectivos pesos, e o denominador embaixo será a soma dos pesos. Então, quando você tem um conjunto de valores com pesos diferentes, você usa a média ponderada, conforme eu acabei de explicar. Quando você só tem um conjunto de valores e não tem peso atribuído, ou melhor, o peso é igual a 1, você usa a média aritmética. Então, a média aritmética é como se fosse uma média ponderada, só que com todos os valores tendo peso 1. Na média ponderada, de fato, algum desses valores não tem peso 1. Tem um peso diferente de 1. Por exemplo, se você tivesse uma turma de 3 alunos, aí você fez uma prova, e aí você vai fazer a média da nota desses alunos. Até o aluno A, B, C. O aluno A tirou 3, o B 4 e o C 5. Aí você quer saber a média dessas notas. Aqui é uma média aritmética, pura e simples. Você vai somar os valores e dividir pela quantidade de valores. São 3 valores. Percebe que aqui eu posso interpretar como sendo uma média aritmética, onde cada valor está tendo um peso 1, porque cada valor está acontecendo apenas uma vez. Então aqui, ó, 3 é a mesma coisa que 1 vezes 3, 4 é a mesma coisa que 1 vezes 4, 5 é a mesma coisa que 1 vezes 5. Então eu somo os pesos, ó, 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Então, indo pela lógica de média aritmética, também se chegaria na mesma razão. Agora, se eu tenho o seguinte,
O aluno A tirou 3, o B tirou 5 e o C tirou 3 também. Quais são os tipos de valores que eu tenho? Eu tenho o valor 3 e o valor 5, só que estão com pesos diferentes de 1, em algum deles, pelo menos. O 3 está acontecendo 2 vezes, então ele está com peso 2. E o 5 está acontecendo uma vez só, ele está com peso 1. E agora eu vou dividir pela soma dos pesos. 2 mais 1 costuma dar 3. Então, basicamente, é essa a diferença entre média aritmética e média ponderada. Então, se você entendeu o que eu acabei de falar, você está um pouco desanimado, porque isso aqui vai dar uma conta grande. Um pouquinho de trabalho. A gente vai ter que somar 25 vezes 4, mais 20 vezes 5, mais 15 vezes 14, e assim vai, até o final. Então tá aqui o nosso monstrinho. A soma dos valores multiplicado pelo seu respectivo peso. 25 vezes 4, 20 vezes 5, 14 vezes 15, e vai somando. Esse aqui, ó, o valor, ou seja, 0 horas de antecedência. A pessoa comprou na hora do início da sessão. Foram 2 que compraram assim. Embora aqui, na parte do numerador, isso aqui vai zerar, então vai ser quase que irrelevante. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, na soma, o 0 é elemento neutro, ele não altera nada. Mas aqui embaixo, isso faz diferença. Porque, afinal, 2, o peso está representando a quantidade de bilhetes comprados, né? E 2 bilhetes foram comprados nessas condições. Quando você terminar de se divertir aqui, você vai achar 854 dividido por 100. Dividir por potências de 10, você anda com a vírgula para a esquerda tantas casas quanto for o zero, ou o expoente dessa potência de 10. No caso aqui, o expoente é 2, né? 10 elevado a 2. Então, a vírgula está aqui, e isso aqui você pode imaginar como 854,0. E aí você anda 1, 2, e aí fica 8,54. Então, essa é a média de antecedência que foi demonstrada por esse conjunto de dados de compra desses bilhetes para essa determinada sessão. Gabarito letra A. Questão 7. Um professor aplicou uma prova cuja nota final deve estar entre 0 e 10. Ao calcular as notas, ele viu que a média da turma foi 3. E o candidato com a maior nota tirou 6. Ele resolveu normalizar as notas e atribuiu a nota 10 ao estudante com nota máxima anterior. E aumentou a nota de todos os outros alunos na mesma porcentagem, que aumentou a do estudante com nota máxima. Nesse caso, quanto passou a ser a média da turma? Então tá, ele me informou que a média é 3. Então a média é 3. E nesse conjunto de notas, que eu não sei qual é, ele me informou que teve uma que é a maior. Então a nota máxima é 6, inicialmente, né? Aí ele resolve normalizar, e por normalizar provavelmente ele quer dizer melhorar essa média, fazendo uma alteração nas notas. Ele atribuiu a nota 10 ao estudante com nota máxima. Então essa nota máxima passou a ser 10. E isso caracterizou um certo aumento. Então de 6 para 10 houve um aumento absoluto de 4 pontos. E aí ele aplicou esse mesmo aumento a todas as outras notas, só que proporcionalmente, né? Ele não chegou e aplicou 4 pontos a mais em todas as outras notas. A mesma porcentagem de aumento que ele aplicou nessa nota máxima, de 6 para 10, ele aplicou nas outras. Então, como é que fica a média nesse caso? Bom, uma preocupação poderia ser, poxa, mas eu não sei as outras notas, como é que eu vou saber como é que vai ficar a média? Se ele aplicou a mesma alteração proporcional em todas as outras notas, quer dizer que é a mesma coisa que ele mexer na média diretamente. Então, a gente só tem que descobrir qual é essa proporção de aumento e aplicar aqui, ó, no valor da média, esse aumento. E aí vamos descobrir a nova média da turma. Por quê? Porque esse aumento que ele fez, essa alteração que ele fez em todas as outras, o conjunto de valores, né, ele fez de maneira igual, na mesma proporção. Ele fez de maneira proporcional. Então é a mesma coisa que você pegar o valor da média e já mexer diretamente nele. Então passo 1 é descobrir qual é essa proporção de aumento e aplicar essa proporção acrescentando no valor da média. Então aqui no passo 1, a gente tem que o aumento foi de 6 para 10. De 6 para 10 aumentou 4 pontos. Então, um aumento de 4 pontos. Para saber o quanto significa em porcentagem, eu posso fazer o seguinte. Eu posso descobrir quantos por cento da nota anterior corresponde a esse aumento de 4 pontos. Ou seja, essa razão de 4 para 6. Aqui a nota anterior, 6 é o máximo, 6 seria o 100%. Então, o quanto corresponde ao 4 dentro dessa escala, dessa razão? Aqui, se você simplificar, você vai obter 2/3. Dividindo isso aqui, você vai achar uma dízima.
Com o tempo, a fração 1/3 fica familiar. 1/3, 2/3, 1/3 fica ali 0,3333 dízima no 3. Então 2/3 vai ser o dobro, vai ser 0,6 dízima no 6. Então isso aqui vai dar 0,6 dízima. Ou seja, aproximadamente 66,7% de aumento. Mas você não vai precisar trabalhar com esse número aqui, tá? Você pode trabalhar com esse daqui. Então a gente sabe que foi um aumento de 2/3 da nota máxima. Então eu peguei a nota do aluno, tirei 66,7% dela, mais ou menos. Ou então, em proporção, eu posso dizer que eu peguei 2/3 dessa nota e acrescentei a essa nota. Então, seja qual for a nota do aluno, eu vou pegar 2/3 dela e acrescentar nela e obter a nova nota. E se eu fizer isso para todas as notas, vai ser a mesma coisa que eu mexi diretamente na média. Então, se eu pegar a média e acrescentar 2/3 da própria média, eu vou obter a nova média. Então, eu peguei, a média era 3. Eu vou adicionar a média, um aumento de 2/3. No caso aqui não é x, né? 2/3 de 3. Então, aqui, ó, a mesma coisa que multiplicar por 1. 3 sobre 3 é 1. Então, não estou alterando nada aqui. Isso aqui seria a mesma coisa. Acrescentar 2/3 a um certo valor inicial é a mesma coisa que multiplicar esse valor inicial por 5/3. Então, 3 mais 2/3 de 3, que eu posso simplificar, vai ficar 2. 3 mais 2, 5. Então, essa será a nova média da turma. Aqui eu poderia encarar também que o fator de correção ficou em 1,667. Então, se eu pego a nota, a média original e multiplico por 1,667, eu também vou obter 5, ou algo bem próximo de 5. Só que como a resposta precisava ser exata, não tem aproximadamente no enunciado, então era melhor trabalhar com a fração. E aí você obtém um número bonitinho. Gabarito letra B. Essa questão está mais para porcentagem do que média propriamente. Sim, o que ela ensina sobre média é que se você faz uma alteração, você pegou um conjunto de dados, calculou a média neles, aí obteve um certo valor, nesse caso aqui foi 3. Só que depois eu fiz uma alteração nos dados. No caso aqui são notas de uma turma, numa prova. E a alteração foi aumentar essas notas. Só que eu aumentei todo o conjunto de notas numa mesma proporção. Então eu peguei as notas anteriores, adicionei 2/3 dessa respectiva nota a ela mesma e obtive a nova nota. Então eu alterei todo o meu conjunto de dados. Então agora eu tenho um conjunto de dados diferente. Aí eu quero saber o que aconteceu com a média. Então o entendimento que eu preciso ter de média é que se eu fiz uma mesma alteração proporcionalmente a todo o conjunto de dados, essa alteração pode ser feita diretamente no valor final da média desses dados. Então se eu tinha uma média anterior de 3, eu descubro qual foi essa alteração que eu fiz, essa proporção que eu apliquei, e aplico ao valor da média que eu tinha. E eu vou obter a nova média, se eu sei que essa alteração foi feita em todo o conjunto de dados, na mesma proporção. Percebe que se eu aumento de maneira absoluta, eu não estaria fazendo uma alteração proporcional, pelo menos não em todas as notas. Ele trocou uma nota 6 para 10, ou seja, ele aumentou 4 pontos. Se eu saio aumentando 4 pontos em todas as outras notas, eu não estou aplicando o mesmo aumento, proporcionalmente falando. Porque 4 pontos sendo adicionados a uma nota 6 tem uma proporção diferente de 4 pontos sendo adicionado a uma nota diferente de 6. Por exemplo, um 2, um 3. Não é a mesma proporção de aumento. Por exemplo, se eu adiciono 4 pontos a uma nota 2, qual a nota que eu obtenho? Obtenho nota 6. Então eu saí de 2 para 6. Eu tripliquei a nota anterior. Agora, se eu adiciono 4 pontos a uma nota 6, eu saí de 6 para 10. Eu não sequer dobrei a nota. De fato, aqui, ó, eu multipliquei ela por 1,667. Não cheguei nem a multiplicar ela por 2. Agora, de uma nota 2 que eu saí dela para uma nota 6, eu multipliquei ela por 3. O fator de correção dela ficou em 3. Entende? Então, não é a mesma proporção. Se eu pegasse brutamente e adicionasse a pontuação absoluta. É por isso que ele fala que aumentou a nota de todos os outros alunos na mesma porcentagem que aumentou a do estudante com nota máxima. Para você entender que a proporção do aumento foi igual para todas. Então, com isso, eu posso aplicar essa proporção direto na média anterior e obter a média final, a nova média, né? Questão 19. Rafael produz doces para festas. Ele mede sua produtividade em quantos doces ele consegue produzir por dia.
Em média, ele consegue produzir 240 doces por dia. No começo de certo dia, Rafael trabalhou por 2 horas e somente produziu 20 doces. Logo após isso, ele precisou se ausentar por mais 2 horas. E, consequentemente, não houve produção durante esse tempo. Qual a média de doces por hora que Rafael precisa produzir nas próximas 4 horas de trabalho para que sua média diária permaneça constante? Então, olha só, a média que ele produz por dia é 240 doces por dia. Ok. Agora vamos entender o que aconteceu nesse dia em específico, para entender o que foi informado e o que ele quer. Nesse dia específico, ele trabalhou por 2 horas e produziu 20 doces. E aí, ele se ausentou por 2 horas. E durante esse período, nenhum doce foi produzido. 0 doces. Aí ele pergunta qual a média de doces por hora que Rafael precisa produzir nas próximas 4 horas de trabalho para que sua média diária permaneça constante. Qual é a média diária dele? 240. Então ele quer que nessas 4 horas ele produza o suficiente para bater essa média. Se nesse dia em específico ele já produziu 20 doces, para chegar a 240 doces, nessas próximas 4 horas ele precisa produzir 220 doces. Então, nesse intervalo aqui, ele vai precisar estabelecer uma média por hora de 220 sobre 4. Ele quer saber a média dentro dessas 4 horas. Ou seja, eu sei que dentro dessas 4 horas eu preciso produzir 220 doces. Em média, quantos doces por hora eu preciso produzir para chegar a esses 220 dentro desse período de tempo? Eu pego a quantidade de doces que eu preciso fazer e divido pelo número de horas que eu tenho para fazer esses doces. E pronto, eu vou obter essa média. 220 dividido por 4 vai dar 55. Então, nessas próximas 4 horas de trabalho, ele precisa produzir, em média, 55 doces por hora. Gabarito, letra B.